Hoje, no Bíblia Comentada, falaremos no capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Marcos, onde veremos Jesus atravessar mares, libertar um homem dominado por uma legião de demônios, curar uma mulher rejeitada há 12 anos e ressuscitar a filha de um líder da sinagoga. É um capítulo que nos mostra o poder de Cristo sobre o mundo espiritual, sobre a doença e até sobre a morte. E mais do que isso, revela o seu coração compassivo diante da dor humana. Vamos juntos mergulhar nessa jornada de milagres, encontros e restauração. Hoje, no Bíblia Comentada, falaremos sobre o encontro de Jesus com o homem possesso na região dos Gadarenos. Uma passagem que transpira mistério, confronto espiritual e libertação. E tudo isso logo na chegada. O cenário muda abruptamente. Jesus atravessa o mar da Galileia, vindo da região de Cafarnaum, e desembarca na terra dos Gerazenos, um território que muitos estudiosos associam à região de Gadara, situada ao sudeste do mar, num território majoritariamente gentílico, ou seja, fora dos limites do que era considerado território judaico tradicional. Um lugar marcado por práticas e costumes bem distintos da vida religiosa em Jerusalém. Ali, por entre colinas e cavernas funerárias, o Salvador é imediatamente confrontado por algo que os discípulos jamais esperariam depois de sobreviverem àquela tempestade que quase afundou o barco. Mal Jesus põe os pés na terra, um homem vem correndo em sua direção. Mas não é qualquer homem. A descrição é chocante. Ele morava entre os sepulcros. Um detalhe que não é só geográfico ou simbólico, é culturalmente escandaloso para um judeu. Morar entre os túmulos era sinônimo de impureza extrema. Os mortos contaminavam cerimonialmente, e aquele homem vivia ali. Não por escolha, mas porque estava fora de si, dominado por um poder que o desumanizava. Ele não usava roupas e era violento, ao ponto de ninguém conseguir prendê-lo, nem mesmo com correntes de ferro. Diz o texto que muitas vezes tentaram amarrá-lo com grilhões e cadeias, mas ele os quebrava como se fossem palha. Isso demonstra uma força sobre-humana, típica de possessões intensas como as que aparecem em algumas tradições do Oriente Médio e relatos posteriores da patrística cristã. Mas havia algo ainda mais perturbador. Aquele homem gritava dia e noite. Não eram gritos quaisquer. Eram lamentos que ecoavam pelas montanhas e entre os túmulos, enquanto ele se feria com pedras. Uma alma em constante tortura. Uma figura assustadora, marginalizada, abandonada, talvez até esquecida por sua família. Uma espécie de retrato da miséria humana em sua forma mais cruel. Alguém dominado pelo mal, fora do convívio social, longe de qualquer sanidade. E é aí que Jesus entra em cena. Sem dizer uma palavra, apenas com a presença, ele atrai esse homem. O possesso corre até ele e se ajoelha. Esse ato por si só já é um paradoxo. Ajoelhar-se é um gesto de submissão, reverência. Mas naquele momento, não era o homem quem se prostrava. Era o espírito que habitava nele, reconhecendo quem estava ali diante dele. No mundo espiritual, Jesus nunca passa despercebido. Os demônios conhecem sua autoridade. Eles não apenas o reconhecem como filho do Deus Altíssimo, mas imploram para que ele não os atormente. O que é curioso aqui é quem fala, ao mesmo tempo, é a legião que o domina, e não o homem por si só. Essa fusão entre a identidade do homem e a dos demônios que o ocupam é tão profunda que os limites da personalidade se confundem. Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Carrega em si a confissão mais poderosa até então feita nos evangelhos. Os próprios discípulos, ainda que seguissem Jesus, estavam tentando entender quem ele era. Mas os espíritos imundos não têm dúvida alguma. Eles o conhecem, o temem e sabem que têm seus dias contados diante dele. É como se o inferno estremecesse ao ver o Cristo pisar naquela terra. Jesus então pergunta: qual é o teu nome? E a resposta é tão simbólica quanto devastadora. Legião é o meu nome, porque somos muitos. Aqui não é apenas uma informação numérica. Legião. Era uma unidade militar do exército romano que contava com cerca de 6.000 soldados. Ou seja, o que habitava naquele homem não era uma entidade solitária, mas uma organização infernal, estruturada, uma tropa maligna que fazia morada em sua alma. Uma legião era símbolo de ocupação, domínio e opressão. Assim como Roma dominava o território judaico com suas legiões, esse homem era dominado por uma força espiritual que se organizava de forma semelhante. Tirando dele a liberdade,
a dignidade e a paz. O clamor dos demônios se intensifica. Eles suplicam para que Jesus não os envie para fora daquela região. Isso pode indicar uma conexão territorial entre esses espíritos e aquele lugar específico, como se ali houvesse um espaço de operação demoníaca permitido por causas espirituais e morais que abriam brechas. Em algumas tradições judaicas e relatos antigos, certos espíritos impuros se apegavam a regiões idólatras ou espiritualmente abandonadas e temiam ser lançados para lugares de tormento ou restrição espiritual. Esses detalhes, embora nem sempre explicados diretamente, indicam que há hierarquias e limites até mesmo no mundo maligno. A fala dos demônios também revela que o verdadeiro tormento para eles não era continuar no homem, mas serem expulsos, perdendo território, influência, domínio. Quando Jesus chega, há um confronto de reinos, o reino dos céus contra o reino das trevas, e o rei dos reis sempre vence. Esse trecho expõe também algo essencial sobre a autoridade de Cristo. Ele não precisa de rituais complexos, fórmulas mágicas ou gritos desesperados. Sua simples presença já é suficiente para expor o mal, e sua palavra tem peso de decreto. Não há resistência quando ele fala. O silêncio é interrompido, o caos é desmascarado e os espíritos se dobram. Isso demonstra que o mundo espiritual reconhece a soberania de Jesus de Nazaré mais prontamente do que muitos homens. Naquele momento, os discípulos observavam tudo com olhos arregalados. Aquela travessia no mar já havia sido sobrenatural. Agora, diante deles, estava a prova viva de que Jesus não dominava apenas a natureza, como no episódio anterior, mas também os reinos invisíveis. A tempestade que se acalmou do lado de fora era agora substituída por uma tormenta espiritual sendo dissipada diante deles. É como se Jesus estivesse ensinando que onde quer que exista caos, seja no mar, seja na alma, ele pode trazer ordem. O contraste entre aquele homem nu, ferido, acorrentado, e Jesus calmo, sereno, firme em sua autoridade, é um retrato vivo do que é o Evangelho. A luz que invade os sepulcros. Um prenúncio do que ele faria por toda a humanidade na cruz e na ressurreição. Libertar os cativos, quebrar os grilhões, devolver à humanidade aqueles que haviam sido desfigurados pelo pecado. É interessante notar que esse episódio se passa em uma região gentílica, o que já amplia o alcance da missão do Messias. Ele não veio apenas para os judeus. Mesmo em territórios considerados impuros, mesmo entre povos que criavam porcos, animais proibidos pela lei mosaica, ele entra, pisa, enfrenta e redime. Isso sinaliza que não há território proibido para a graça, nem alma tão contaminada que ele não possa purificar. A libertação que ele oferece é completa, e começa com o reconhecimento da realidade espiritual que nos escraviza. E é justamente nesse ponto que a narrativa começa a nos ensinar, não só sobre possessão, mas sobre quem somos sem Jesus. Talvez não estejamos morando entre os sepulcros, mas muitos vivem entre memórias mortas, amarguras profundas, hábitos que se transformaram em grilhões. E quando se olha nos olhos de Jesus, a primeira reação da carne é resistir, gritar, evitar. Mas quem se prostra diante dele com o coração sincero, mesmo dominado por legiões de angústias, encontra libertação. Nas encostas daquela região havia uma manada de porcos, e o texto destaca que era uma grande manada, cerca de 2.000. Isso é revelador por vários motivos. Primeiro, porcos eram considerados impuros pela lei de Moisés. Nenhum judeu piedoso criaria porcos, nem se alimentaria deles. Isso já nos mostra que estávamos numa região dominada por costumes gentílicos e que havia ali uma atividade econômica completamente fora do escopo da vida religiosa israelita. Esses porcos provavelmente serviam para exportação, já que soldados romanos e gregos consumiam carne suína. Havia comércio envolvido, lucro, sistemas inteiros montados em cima de algo que os judeus desprezavam. E agora, o mal que oprimia o homem pede para migrar para esses animais. A súplica. Manda-nos para os porcos, para que entremos neles, revela algo profundo. Os espíritos malignos não querem vagar sem direção. Querem um hospedeiro. Querem continuar exercendo influência, mesmo que agora em bestas irracionais. Jesus permite. E ao dar essa permissão, ele não apenas liberta o homem, mas manifesta publicamente o que estava escondido. Quando os porcos, possuídos por aqueles mesmos espíritos, se precipitam em desespero ladeira abaixo e se lançam no mar, morrendo afogados, algo se torna evidente. Aquilo que habitava o homem era de fato autodestrutivo. O que os porcos fizeram imediatamente era exatamente o que a legião estava fazendo com aquele homem há anos, levando-o à morte, ao isolamento, à autoviolência.
A morte dos porcos foi o selo visível da libertação invisível. E não houve exorcismo teatral. Não houve gritaria. Apenas a ordem autorizada de Jesus e a permissão para que os espíritos saíssem. Foi como um decreto silencioso, mas implacável. 2.000 porcos perdidos no mar. Um prejuízo gigantesco para os donos da manada. E aqui o texto mostra outro contraste. Enquanto o céu celebrava a libertação de uma alma, os homens da cidade vinham preocupados com o prejuízo material. Os que cuidavam dos porcos correram, espalharam a notícia, e em pouco tempo toda a região veio ver o que havia acontecido. E o que encontram é quase inacreditável. O homem que antes era uma ameaça viva, nu, gritando, ferido, um espectro entre os túmulos, agora está assentado, vestido e em perfeito juízo. Esse detalhe é riquíssimo. O homem está vestido, ou seja, houve um cuidado posterior. Alguém providenciou roupa para ele, talvez os próprios discípulos. Isso mostra que a libertação espiritual também gera restauração emocional e dignidade social. Ele está assentado, tranquilo e em perfeito juízo. O caos deu lugar à ordem. A tempestade interna foi acalmada, assim como havia sido a tempestade externa no capítulo anterior. Jesus é o Senhor da paz em todos os níveis. Mas o povo, ao ver aquilo, ao invés de celebrar, se assusta. Não com o milagre, mas com o poder que o causou. A presença de Jesus incomoda. Não porque ele causava o mal, mas porque revelava o que estava escondido. Muitos ali talvez tivessem se acostumado com a presença do homem possesso. Era um estorvo, sim, mas era previsível. Ele era parte do cenário. Sua dor, sua loucura, seus gritos, tudo aquilo já fazia parte do cotidiano. Mas agora Jesus quebra o ciclo. Ele expõe a podridão por trás da calmaria aparente. O mal é retirado, e o prejuízo material é evidente. Para alguns, aquele homem possesso valia menos do que 2.000 porcos. Eles pedem a Jesus que se retire, que vá embora, que saia daquela região. Uma decisão absurda aos olhos espirituais, mas extremamente comum nos corações dominados por valores terrenos. Quando a presença de Jesus ameaça a estabilidade dos nossos negócios, dos nossos hábitos escondidos, daquilo que está fora do altar, mas rende lucro, a tendência natural é querer que ele se afaste. Não é muito diferente hoje. Quantas vezes a palavra confronta nossas estruturas e, ao invés de nos rendermos, pedimos que o Espírito recue? Enquanto isso, o homem que fora liberto tem um novo pedido. Ele não quer mais morar entre os sepulcros. Ele não quer voltar para a velha vida. Ele quer seguir Jesus. Literalmente, quer entrar no barco com ele. Mas Jesus faz algo surpreendente. Ele não permite. E aqui é um detalhe essencial. A missão daquele homem não era seguir Jesus como os 12, mas ser um sinal visível do que a graça pode fazer. Ele era agora um evangelho vivo. Jesus diz: vai para casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Essa ordem não é um simples volte para casa. É um envio missionário. É uma comissão. Aquele que antes ninguém queria por perto, agora se torna testemunha. Alguém que vai declarar não apenas palavras, mas uma história vivida. E o texto diz que ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Decápolis era um conjunto de 10 cidades gentílicas, o que indica que o primeiro missionário a pregar nessas regiões não foi um dos apóstolos, mas aquele homem antes tomado por legião. E aqui é uma chave preciosa. Deus pode usar até as marcas da nossa dor para anunciar o seu nome. Aquele que antes assustava pela sua aparência, agora impacta pelo seu testemunho. Ele conhecia bem o inferno que enfrentou, sabia o nome da sua prisão, sabia o som dos seus grilhões, mas agora sabia também quem era o libertador. Não precisava de seminário, não precisava de currículo teológico, bastava contar o que Jesus havia feito. Jesus retorna para o lado ocidental do Mar da Galileia, provavelmente para Cafarnaum, cidade que servia como sua base ministerial. Ele entra no barco e atravessa novamente. E ao chegar, uma multidão já o espera ansiosamente. Era comum, por onde passava, ajuntarem-se homens, mulheres, crianças, doentes, curiosos e até opositores. Mas dessa vez, dentre os muitos rostos, um se destaca. Um homem que, embora ocupasse uma posição elevada na sociedade religiosa, se prostra aos pés do mestre. Seu nome, Jairo, um chefe da sinagoga. Agora essa figura traz um contraste muito forte com o homem gadareno. Aquele, impuro, nu, violento e excluído. Este, um líder respeitado, limpo segundo a lei, honrado na comunidade. Um representa o extremo da impureza espiritual, o outro da religiosidade visível. Mas ambos se dobram aos pés de Jesus. Ambos reconhecem nele a única solução. O desespero os iguala.
O primeiro por estar destruído por dentro, o segundo por ver sua filhinha à beira da morte. Jairo não faz discurso, não tenta proteger sua reputação. Ele se lança ao chão e roga com insistência: minha filha está morrendo. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Esse clamor carrega fé e dor misturadas. Ele não suplica por um remédio, não pede uma oração genérica. Ele crê que se Jesus simplesmente tocar, a menina viverá. Esse tipo de fé é movida por desespero, mas também por revelação. O coração daquele pai já enxergava em Jesus algo além de um rabi. Havia ali a esperança de que o impossível poderia ser revertido. Jesus prontamente vai com ele, e a multidão o segue. Aqui o texto toma um rumo ainda mais íntimo. No meio daquele aperto, enquanto Jesus caminha entre rostos ansiosos e corpos que se comprimem uns aos outros, há alguém que não aparece de imediato. Uma mulher. Anônima. Sem nome. Apenas sabemos de sua dor. 12 anos sofrendo de um fluxo de sangue. Uma enfermidade que ia além da questão física. Era uma sentença social. Segundo a lei, uma mulher em estado hemorrágico era considerada impura. Tudo que ela tocasse se tornava impuro. Ela mesma não podia tocar em ninguém, nem ser tocada. Imagine viver 12 anos nessa condição. E ela havia tentado de tudo. Consultou médicos, gastou tudo o que tinha. E o que conseguiu em troca? Apenas agravamento. Sua situação piorava. Isso nos fala de alguém que esgotou todas as possibilidades humanas e agora se arrisca. A ousadia da fé quando tudo já falhou. Ela diz a si mesma: se eu apenas tocar nas vestes dele, ficarei curada. Isso é impressionante. Nem sequer cogita uma conversa, nem uma imposição de mãos. Ela crê que um toque, ainda que na borda do manto, bastaria. É o tipo de fé que move o céu. No meio do aperto da multidão, ela se aproxima por trás. Um gesto furtivo, quase secreto. Estende a mão. Encosta na orla do manto. E no exato momento, o corpo dela sente. A hemorragia cessa, a enfermidade se curva, a impureza é vencida. Ela sabe no íntimo que foi tocada pela virtude divina. E aí vem o ponto que transforma a cena. Jesus para. Ele sente que saiu dele poder. Não porque perdeu algo, mas porque compartilhou. E pergunta em voz alta: quem me tocou nas vestes? A pergunta parece até estranha para os discípulos. Pedro, como de costume, direto e prático, deve ter resmungado algo como: mestre, a multidão te aperta de todos os lados e ainda perguntas quem te tocou. Mas Jesus sabia. Aquele não foi um toque comum. Foi um toque de fé. Em meio a muitos empurrões e contatos casuais, um só contato ativou o milagre. Isso nos revela algo crucial. Multidões podem seguir Jesus sem tocá-lo de verdade. Pode-se estar perto, ouvir, ver, sentir a atmosfera, mas não tocar com fé. E naquele instante o tempo parece parar. Jesus olha ao redor, procurando quem o havia tocado com fé. A mulher percebe que não passará despercebida. Ela, que antes se escondia, agora se revela. Tremendo, se prostra diante dele e conta toda a verdade, a sua história. Os anos de dor, a exclusão, a tentativa, o toque, a cura. E o que Jesus faz é ainda mais belo que a cura em si. Ele não apenas confirma o milagre, ele a chama de filha, um título afetuoso, um resgate de identidade. Não é apenas uma mulher curada, é uma filha acolhida. Jesus diz: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Essa fala não só sela a cura física, mas libera paz emocional, restauração relacional, inclusão espiritual. Aquela que se arrastava escondida, agora sai com a cabeça erguida. Não é mais uma excluída, é uma filha do reino. Enquanto Jesus ainda falava com aquela mulher, confirmando sua cura e restaurando sua dignidade diante da multidão, algo inesperado interrompe aquele momento tão íntimo e profundo. Chegam alguns homens da casa de Jairo, trazendo uma notícia devastadora. Tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Imagina só a cena. Jairo, já cheio de angústia, viu Jesus parar no meio do caminho para atender outra pessoa. Esperou. Talvez por respeito. Talvez por não ter outra escolha. Mas agora a notícia chega como uma lâmina. Sua filha já não respira mais. A esperança que ele carregava até ali começa a escorrer pelos dedos. A lógica humana diz que não há mais o que fazer. Afinal, enquanto havia vida, havia chance. Mas agora, só que Jesus, sem permitir que o desespero invadisse o coração daquele pai, olha para ele e diz: não temas, crê somente. Uma frase curta, mas com um peso eterno. É como se dissesse: não se deixe levar pela realidade dos homens, porque eu sou maior do que a morte. Essa fala de Jesus não é uma sugestão, é um chamado à fé, um convite para continuar crendo mesmo quando tudo parece perdido. Ele segue em viagem.
Mas agora Jesus restringe o grupo. Não permite que ninguém o acompanhe, exceto 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Esses 3 se tornam testemunhas de momentos muito íntimos e reveladores do ministério de Cristo. O que está prestes a acontecer exige olhos espirituais. Quando chegam à casa do chefe da sinagoga, o ambiente já está tomado pelo luto. Pessoas chorando alto, lamentações intensas. Era comum, na cultura judaica da época, que familiares contratassem carpideiras, mulheres que choravam profissionalmente, para ajudar no ritual do lamento. O som era de desespero. Jesus entra naquele ambiente fúnebre e diz algo que parece absurdo. Por que estáis em alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Imediatamente, muitos riram, um riso de incredulidade, um riso sarcástico, como se dissessem, esse homem não sabe do que está falando. Mas para Jesus, a morte nunca é o ponto final. Para ele, a menina estava apenas dormindo, porque ao toque do Criador, a morte se converte em sono passageiro. Jesus então toma uma atitude firme, expulsa todos dali. Ele limpa o ambiente da incredulidade. Isso é pedagógico. Existem milagres que não florescem em solo contaminado pela zombaria e pela dúvida. Ele entra apenas com o pai, a mãe da menina e os 3 discípulos escolhidos. A cena agora é privada. No quarto está o corpo da menina. 12 anos de idade, 12 anos de vida. Filha única, deitada, inerte, aos olhos naturais um adeus, mas aos olhos de Jesus uma pausa. Ele se aproxima com ternura e autoridade. Toma a menina pela mão. Tocar um corpo morto para um judeu também era um ato de impureza cerimonial. Mas mais uma vez, Jesus ignora as barreiras da lei para manifestar a essência do reino. Ele não se contamina ao tocar. Ele purifica. Ele não se afasta da morte. Ele a derrota. E então fala em aramaico, a língua cotidiana daquele povo, Talita cumi, que significa menina, eu te digo, levanta-te. As palavras são simples, mas carregadas de vida. A voz que acalmou o mar e expulsou a legião agora desperta quem dormia. Imediatamente. E o texto faz questão de destacar isso. A menina se levantou e começou a andar. Nada gradual, nada progressivo. Um salto direto da morte para a vida. A casa se enche de assombro. Mas Jesus, como sempre, pensa nos detalhes humanos. Ele ordena que deem algo para ela comer, porque o milagre divino nunca despreza as necessidades humanas. E ainda acrescenta algo intrigante. Recomenda que ninguém saiba daquele milagre. Uma ordem de silêncio num episódio tão glorioso. Isso acontece várias vezes no Evangelho de Marcos. É o chamado segredo messiânico, uma tentativa de Jesus conter a euforia popular e evitar que sua missão fosse distorcida num triunfalismo terreno. O tempo da cruz ainda não havia chegado, e ele sabia que a fama, sem a cruz, poderia confundir o povo. Esse trecho nos ensina tantas coisas. Primeiro, que Jesus se importa com cada pessoa, seja uma mulher impura no meio da multidão, seja uma filha de um líder religioso. Que ele atende os corações quebrados, mesmo em meio a multidões. Que ele pode interromper uma jornada para atender quem sofre. E que mesmo quando parece tarde demais, ele ainda pode agir. Que a morte não o impede, que a incredulidade não o detém. E que a compaixão dele se estende até os mínimos detalhes, como o estômago de uma menina recém-ressuscitada. Esse é o Jesus que atravessa mares para libertar endemoniados, que para tudo por uma mulher sofrendo em silêncio, que anda até a casa do aflito para devolver vida a uma filha. Esse é o Messias que está sempre atento, presente e capaz de transformar o fim em recomeço. Hoje, no Bíblia Comentada, falamos no capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Marcos. E o que vimos foi um retrato profundo e impactante do poder de Jesus sobre todos os aspectos da vida humana. Sobre demônios, sobre doenças e até sobre a morte. Nesse capítulo, a palavra nos conduziu da escuridão dos sepulcros gadarenos até a luz que invadiu o quarto de uma menina que já não respirava. Caminhamos com Jesus em meio a gritos, súplicas, zombarias e lágrimas. E em cada detalhe, vimos como a presença dele transforma qualquer cenário. Aquele homem possesso por uma legião foi completamente restaurado e voltou a ter nome, rosto, casa e voz. A mulher que sofria há 12 anos em silêncio foi acolhida como filha. E a menina que havia fechado os olhos para este mundo, abriu-os novamente ao ouvir a doce voz do Mestre, chamando-a de volta à vida. Em cada encontro, Jesus se revelou não apenas como alguém que cura, mas como alguém que enxerga. Ele viu o invisível, tocou o intocável, libertou o aprisionado e levantou quem todos julgavam perdido.
E mais do que milagres, esse capítulo nos mostra o coração compassivo de Cristo, que não se apressa diante da dor de alguém, que caminha com o pai aflito, que ouve a mulher escondida na multidão e que entra no quarto da morte para anunciar vida. É nesse Cristo que depositamos nossa fé. Um Salvador que não apenas fala de amor, mas que o encarna em cada gesto, em cada olhar, em cada toque. Então, se você se sente cercado por grilhões invisíveis, se já tentou de tudo e nada mudou, se recebeu uma notícia que matou sua esperança, lembre-se, Jesus ainda atravessa mares por você. Ele ainda para tudo para ouvir o seu clamor. Ele ainda entra em sua casa quando todos dizem que é tarde demais. E quando ele fala, a morte se cala. Que essa palavra não seja apenas mais uma história lida, mas uma verdade vivida em nosso cotidiano. Porque o mesmo Jesus que operou esses milagres continua vivo, presente e agindo, onde houver fé, onde houver clamor, onde houver um coração disposto a crer. Texto e produção Douglas Vieira. Música por 50sounds.com. Faixa Aletheia. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.